Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso do Coxinha Nerd, que invade a sua vida todos os dias. Tudo bom? Tudo bom. Hoje a gente vai falar de Era Uma Vez em Hollywood, o novo filme do Tarantino que chega quinta-feira agora, dia 15, nos cinemas do Brasil. Já chegou nos Estados Unidos há algumas semanas atrás, mas essa semana estreia no Brasil. Nós já assistimos, mas a gente vai falar pra você aqui tudo o que você precisa saber antes de assistir Era Uma Vez em Hollywood, sem spoiler. Boa. Não vou te dar spoiler, eu só vou te deixar prontinho, embalado pra presente. Sim. Pra ver Era Uma Vez em Hollywood no cinema. Que bom. Muito bom, né? Sem Mas spoiler. antes disso, tem um recado muito importante pra dar pra vocês. Bora lá. Que é o seguinte: o Telecine mudou de nome. Ei. Agora o Telecine é Telecine pela internet e você pode acessar todo o catálogo com mais de 2.000 filmes incríveis e maravilhosos. Tem Mulher Maravilha e isso acaba com o meu coração sempre. Todo lugar que tem Mulher Maravilha já me conquista de cara. Tem todos os filmes de Velozes e Furiosos e isso me deixa nervosa também. Tem muito filme incrível lá no catálogo. Tem Harry Potter. Tem Harry Potter! Ei. Você sabia disso? Você não sabia disso? Lembrando que você pode assinar o Telecine direto pela internet por R$ 37,90 e ter os 7 primeiros dias gratuitos para degustar todo o catálogo da plataforma e se divertir bastante, fazendo várias maratonas de filmes incríveis e maravilhosos. Inclusive, você pode já começar essa semana fazendo uma super maratona de filmes do Tarantino. Boa! Temos alguns filmes do Tarantino lá na plataforma e você pode já começar a degustar. Caso você seja uma pessoa que fica ouvindo todo mundo enaltecendo o Tarantino por aí, mas nunca assistiu nenhum filme do diretor, essa é a sua oportunidade. Vá lá, acesse o Telecine pelo link que vai estar aqui na descrição e você pode fazer tudo pela internet. Acessar o filme, assinar o Telecine, ganhar os seus 7 dias grátis e maratonar tudo maravilhosamente bem. Então vai lá, corre, não perca essa chance. Link na descrição. Combinado? Combinado. Agora vamos falar de Era Uma Vez em Hollywood. Esse filme que está abalando as estruturas emocionais de todos os fãs do Tarantino. Sim, total. Vocês não estão entendendo do tamanho do que é esse filme. O tamanho é tanto que a Cris fez uma cola. Exato. Uma cola gigante. Eu nunca tenho nada escrito pra fazer os vídeos, mas pra esse eu falei, não tá nessa Não, é condição. necessário. Caraca, é muita informação. Pra você assistir esse filme... Não, esse vídeo é provincial. Exatamente. Eu não queria... É providencial. É isso aí. Você falou provincial? Também. Parece que é provençal. É uma parada. É Tarantino. O que acontece? Eu listei aqui algumas coisas que eu acho muito importante vocês saberem antes de ir assistir o filme no cinema, mas correndo todos os cuidados aqui bonitinhos para que você não tome nenhum spoiler no meio da tua fuça. Entendeu? Eu me controlei. É porque aqui na você tem que lista. ter embasamento histórico pra ir nesse filme. Então, é um tem que ter muito, ninguém é obrigado a nada. Não, é. Porque, tipo, você não tem que ter um embasamento histórico. Mas se você tiver, A sua mente se expande. fica divertido. E o próprio Tarantino falou que se você for ao cinema assistir Era Uma Vez em Hollywood e não souber de nada do que aconteceu na vida real, você vai ter uma experiência X. Isso. Aí você volta pra casa e fica, calma, preciso saber mais sobre esse assunto. Aí você pesquisa, você descobre, aí você fala, mas... Aí você vai no cinema de novo. Assiste o filme sabendo da história e aí você tem outra experiência. Completamente diferente. Completamente outra parada, é outro filme. E aí você entende que o filme faz referência ao universo do cinema de Hollywood. Exato. Quando você descobre as referências, você fala, preciso ver o filme de novo, gente. Aí você vê outro filme que você assiste. Então, É quase assim, um multiverso do Tarantino. esse vídeo, na verdade, eu não estou fazendo um filme, eu estou fazendo um vídeo. Este filme, caraca, cismei que estou fazendo um filme. A gente tá fazendo um filme, Cris. Esse filme, ele vai te dar embasamento para assistir todas as versões que o Tarantino preparou pra você. Sim. E uma só vez no cinema. Eu tô economizando suas idas ao cinema. Porque tem muito filme ainda pra estrear, gente. Temos que economizar, Tarantino. Que história é essa de ficar fazendo a gente ir 25 vezes no cinema? Mas é pra bilheteria da primeira semana assim, ó. Pá! Top sucesso. Como todo filme do Vamos Tarantino. começar. Bora lá. Margot Robbie, nossa querida Arlequina eternamente, ela interpreta Sharon Tate, Boa. que é uma atriz que realmente existiu na vida real, essa que a gente vive no caso.
E ela viveu lá pelas décadas de 60 e 70 como uma... Na verdade, ela viveu até 69. Como uma das maiores revelações do cinema de Hollywood. Sim. Ela era, tipo, a mulher mais bonita de Hollywood. A mulher mais desejada de Hollywood. Ela era, gente, a queridinha da América. A mais. Muito, top sucesso. E Margot Robbie, que é tudo isso e mais um pouco em 2019, interpreta a menina... Gente, é impressionante. Se você procurar na internet fotos de Sharon Tate e você olhar pra cara de Margot Robbie, tu fala, Tarantino, tu tá de parabéns. Já pra começar aí. Não, nem precisa. Sim. Porque no próprio filme mostra a Sharon Tate. Cara, mostra. Tem pedaços da Sharon Tate, tu fala, mas essa ainda é a Margot Robbie? É a Sharon Tate? Ou é a Sharon Tate? Cara, é muito incrível isso. Elas são muito parecidas. E o figurino da Margot Robbie no filme é uma das coisas mais belas que eu já vi na minha vida. Sim. Eles realmente copiaram, inclusive eu não lembro onde eu vi, gente. Eu vi isso e perdi em algum momento da minha vida. Muita coisa na internet. O figurino da Margot Robbie, ele foi 100% baseado nos figurinos reais da Sharon Tate. Então tem um sobretudo de oncinha que ela usa no filme que tem foto da Sharon Tate com ele. Um biquíni azul de alcinha, assim, com uma fivelinha aqui, que a Sharon Tate tem uma foto na piscina com esse biquíni. É incrível. Tem uma roupinha que é a clássica, que tá aí no pôster, da sainha branca, blusinha preta e o cabelinho bem anos 60, 70, assim. Que a Sharon Tate também tem foto com essa roupinha. Enfim, Margot Robbie fez toda uma pesquisa maravilhosa sobre Sharon Tate. E o que você precisa saber de Sharon Tate é... Quem já ouviu falar em Charles Manson? Eita. Eu não tô ouvindo você não, mas... Não, o serial killer. O serial killer. Então, Cara. Ele criou na década de 60... Eu vou contar muito resumidamente aqui a história, porque não somos o documentário Mindhunter, na verdade. O que acontece? O Charles Manson, ele na década de 60, ele criou uma comunidade hippie que ele chamava de família Manson. Sim. E lá nessa comunidade hippie moravam muitos hippies. Estamos falando de década de 60, década de 70, aquele rolê do Woodstock e tudo mais. É um grupo chamado A Família. A Família de Manson. É a família Manson, na verdade. E aí, cara, é um rolê muito doido, porque ele pegava referências em músicas dos Beatles e em diversos outros conteúdos de cultura pop ali da época, para poder criar revoluções políticas, revoluções sociais. Ele queria causar o apocalipse. Exato. Ele tinha... É nesse nível. O cara junta um montão de hippie, eles usam drogas pesadíssimas para causar o apocalipse. É isso. Eles só tinham ideia de doido e eles queriam fazer coisa de doido. Não nasceu dessa forma, né? Eles foram desenvolvendo, aí bota um sociopata ali no meio. Exato. O cara, como líder, começa... O que acontece? Sharon Tate era casada com Polanski, um diretor famosíssimo. Nossa. E aí, ela e Polanski viviam em altas badalações. Casal queridinho da América. Por onde eles passavam, fotógrafos os perseguiam. Eles eram muito famosos, gente. Muito, muito famosos. E aí, o Charles Manson, ele queria chamar atenção para a família. Ele queria chamar atenção para a comunidade dele e para os ideais políticos dele. Que eram muito... avesso a tudo que acontecia em Hollywood naquela época. Todo o glamour de Hollywood. Eles eram contra. Sim. Eles eram, gente, os tradicionais hippies da década de 60. Só que liderados por um psicopata. Exato. Então, assim, tudo que ele precisava resolver era mata fulano, mata ciclano, mata não sei quem. Tem uma seguidora que é a mais fiel dele, que é a Squinky. Uma coisa assim, acho que é Squinky. Que quem interpreta essa seguidora dele é a Dakota Fanning no filme. E ela é maravilhosa. Aliás, toda a comunidade hippie de Charles Manson que aparece no filme existiu de verdade. Todas aquelas pessoas, inclusive a Maya Hawke, que aparece tipo 5 minutinhos ali no filme, ela também ela era real. Quem todas é Maya aquelas Hawke, pessoas, a filha da Uma Thurman, Robin de Stranger Things. Isso. Joe de Little Woman. Vou botar também no rolê. Então, todo mundo daquela comunidade hippie realmente existia. Só tem um personagem que é questionável, que é uma personagem que, teoricamente, se envolve ali com o personagem do Brad Pitt, que é essa personagem, pelo que dizem aí por aí, pelas más línguas aí da internet e tudo mais, é uma personagem criada pelo Tarantino. De resto, a comunidade inteira é real. Todos aqueles nomes são reais. Sim. Então, o Charles Manson, ele tava de um lado com a comunidade hippie dele e Sharon Tate estava do outro lado com o Polanski sendo rico, lindo e maravilhoso.
Em algum momento, as histórias deles se cruzaram e Sharon Tate, no auge de sua gestação, com 8 meses e pouquinho, prestes a dar à luz, foi assassinada a facadas em sua casa, pela família, com mais 5 pessoas, pela família Manson. Esse assassinato, esse crime que aconteceu, chocou Hollywood. Teve uma debandada de pessoas se mudando de Hollywood. Porque as celebridades, elas viviam em grandes mansões. Em mansões e, tipo, todas viviam juntas, assim. Sim. E era de conhecimento geral que nessa rua, nesse condomínio de casas, de mansões, mora celebridade tal, Tipo, até hoje, mais ou menos é assim. Só que essa ostentação dos anos 60, deles serem muito boêmios e tudo mais, meio que foi destruída com esse crime. Porque as pessoas passaram a ter medo. Como não existia um motivo declarado para aquele assassinato, as pessoas começaram a achar do tipo, cara, é porque eles eram ricos, é porque eles eram lindos, é porque eles eram famosos. E aí os famosos, lindos e ricos que também moravam lá, começaram a falar, gente, acho melhor eu não ficar aqui dando sopa em Hollywood no caso, vou me embora ali rapidão, só enquanto resolve esse rolê dos Manson aí. Ou seja, esse acontecimento histórico mudou Hollywood. E mudou a história também da cidade de Hollywood. Exato. Não só Hollywood como o centro do cinema, mas enquanto cidade. Porque casas foram fechadas, a economia de Hollywood foi abalada. Muita coisa aconteceu por conta desse assassinato. Utilizando esse grande fato histórico americano e grande fato histórico cinematográfico, o Tarantino falou: como não utilizar um dos maiores crimes do universo do cinema como base para criar um filme? Esse é o Tarantino que a gente conhece. Eu sou Tarantino, eu quero falar de caos e sangue na cara. É disso que eu quero falar na minha vida. É verdade. Então ele decidiu usar como pano de fundo essa história da Sharon Tate e da família Manson para poder contar a história dele. Que na verdade não tem nada a ver com a Sharon Tate e com a família Manson. A história dele é sobre um ator que é um ator bem de western spaghetti, que fala que é o estilo, que é o Leonardo DiCaprio. E ele é um ator que tá meio que em decadência e tudo mais. E ele tem o dublê dele, Sim. que é o Brad Pitt. Olha isso. O que aconteceu? O dublê é o Brad Pitt, cara. Exato. Cara, é muito maneiro isso. E aí, é muito dois, legal. Então, os dois, eles meio que juntos protagonizam uma história ali que cruza pela história da Sharon Tate e do Charles Manson o tempo inteiro. Então é muito legal você ver que é uma parada que tá acontecendo aqui, enquanto a história realmente acontece aqui desse lado. E aí, o personagem do Leonardo DiCaprio... Não, e a história do Manson também. Também acontece. Tá ali. E caraca, é Tarantino, né? É. Você tem uma linha de contação de história aqui, e aí você vê essa outra história ficar circundando a história do Brad Pitt com é muito incrível. Leonardo DiCaprio o tempo inteiro. Então, nessa história, a gente vê, em Era Uma Vez em Hollywood, Sim. agora falando do filme, a gente vê algumas referências ao que acontecia realmente no universo de Hollywood dessa época. Então tinha muito talk show, e aí você tem o representante do talk show que existia lá. Tem os diretores caça-talentos que ficavam procurando as celebridades e oferecendo grandes oportunidades. Você tem isso, inclusive, pelas mãos de Al Pacino. Olha isso. Que ele tem um papel que o Tarantino criou especificamente pra ele. Ele não é baseado em nenhum diretor, nem nada disso. Baseado em todos, na real, né? Ele não tem uma referência específica. Mas, por exemplo, o cara que apresenta o talk show, ele é um cara que realmente... tem como referência uma pessoa real. Eu vou deixar aqui na descrição, já vou avisar antes que eu me esqueça, uma lista de 10 filmes que você precisa assistir para saber todas as referências de Era Uma Vez em Hollywood. Boa. Nenhum desses filmes é do Tarantino. Eu vou deixar a lista aqui na descrição, tem lá no nosso site. E vou deixar também uma lista que eu fiz no Instagram com as maiores curiosidades de Era Uma Vez em Hollywood. Vai estar aqui na descrição também as 2 listas para você degustar à vontade. Que maneiro. Então, falando um pouquinho do filme. A gente acompanha a trajetória desse ator que tá ali em queda, né? Enfim, em decadência na sua carreira. Sim. Tentando se recuperar, e ele é vizinho da Sharon Tate e do Polanski. Então ele tá ali do lado das estrelas que estão em crescimento, em ascensão, mas ele tá em decadência. Então é muito legal ver essa contradição. E ver o Leonardo DiCaprio nesse papel é emocionante, sim, cara. Sim. Porque
É aquele negócio, né? O Leonardo DiCaprio é uma pessoa muito fechada. A gente não conhece muito da vida dele. Ele é um ator fechado, né? Exatamente. E aí, quando a gente vê ele interpretando um ator que é fechado, que já teve sucesso e que tá em decadência, com o que ele sente, o que ele pensa, como que ele conversa com o melhor amigo dele, que é o dublê dele. É muito legal, gente. A dinâmica dos dois é muito boa, do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio. Os dois estão incríveis no filme. Inclusive, a Margot Robbie também tá muito incrível no filme. Ela tá igual nos trejeitos da Sharon Tate. E você vê essa dinâmica dos dois, do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt, é muito interessante, porque são atores que já fizeram muitos mocinhos. E quando você vai estrelar um filme do Tarantino, você é tudo menos um mocinho. Mesmo que você seja o herói da história, você ainda assim não será jamais um mocinho. Então é muito legal você ver eles se desafiando ali e eles alcançando voos ali na interpretação deles que eles não chegaram antes desse filme. Nenhum dos dois. Então é muito incrível você muito ver maneiro. isso. Meu próximo tópico, que eu não lembro mais... Então, aí a gente vai pra história do Tarantino em si. Então esse filme bebe de muitas águas. É porque a gente tem que pensar que o Tarantino, ele viu essa história acontecer. Sim. Ele participou de todos os acontecimentos de Hollywood nessa época. Pessoa real ali nessa época. Então a gente vê que esse filme ele bebe da água da história de Hollywood, da história do cinema. Ele bebe da água dessa história da Sharon Tate e da família Manson. E também bebe da água da própria história do Tarantino. Porque ele coloca nesse filme várias referências da própria história dele com o cinema. De como ele chegou até ali, quais eram as referências que chamavam mais a atenção dele. E principalmente referências e repetições de cenas e de conceitos ali utilizados em filmes anteriores dele. Sim. Pra quem não sabe, esse é o 9º filme do Tarantino. Dele mesmo. Tipo, tudo dele. Mais ninguém. Que tem alguns filmes que ele teve participação, mas que não são só dele. E ele disse a vida inteira que ele ia fazer 10 filmes só na vida dele, né? Então ele colocou nesse filme uma grande ode à história dele mesmo no cinema, como diretor e, enfim, a visão dele do cinema, de como esse mundo se constrói e se destrói o tempo inteiro. E eu acho que é por isso que ele é um diretor tão dramático, sabe? Porque ele enxerga que a indústria do cinema, para reiniciar uma nova fase, para começar uma nova fase, ela dá boot sempre no sistema. Ela destrói a carreira de pessoas e ela destrói estilos para construir novos, para dar espaço para novos talentos. Então ele faz isso no filme dele, sempre, em todos os filmes. Fora o fato também que quando você é um artista, quando você faz arte, você quer fazer a conexão de toda a sua história ali sendo contada. Eu acho que desde o primeiro filme do Tarantino, ele fala: eu sou um grande fã de filmes do cinema, de western, né? De Velho Oeste. Eu sou um fã. Eu nasci assistindo, passei minha vida inteira assistindo. Hoje eu assisto e reassisto. E tudo que eu gostaria de fazer era um filme de Velho Oeste. E aí ele salpicou isso na carreira dele o tempo todo. E aí nesse filme é um grande filme de Velho Oeste sem ser. Sem ser, exatamente. Ele é um gênio, né, gente? Eu sou muito fã de Tarantino, eu acho ele genial. Eu acho que a forma que ele desconstrói, a forma que ele te deixa entediado na história dele mesmo... É proposital. Ele constrói um ambiente de tédio em todos os filmes que ele te dá. E aí, de repente, é um tapa na cara. No momento que você atinge o auge do tédio, ele fala: é sangue que você quer? Então... E ele dá uma enlouquecida, assim. Eu acho isso muito gostoso. É um ritmo diferente de contar a história que é muito gostoso. Mas é um tédio que você tá aqui vendo a história dele. Você presta atenção porque tu sabe que vai ter uma virada surpreendente ali. Sim. Aí ele vai... Aí do nada ele lança uma coisa muito engraçada que não cabe naquela cena. E aí começa... Silêncio total no cinema. Aí todo mundo... E é muito pontual. É muito isso, cara. Incrível. Ele é muito genial. E aí, pra Era Uma Vez em Hollywood, então, ele traz a história desse ator com o seu dublê. E ele recebe uma proposta, ele tá, então, em declínio, né, em queda de carreira. E ele recebe uma proposta de um diretor, que é o Al Pacino, logo no começo do filme, pra ele poder protagonizar filmes de western na Itália. E ele fala, tipo, cara, eu tô muito em decadência. E aí você vê os altos e baixos dessa vida glamorizada de Hollywood, do quanto que você precisa se desdobrar para estar em ascensão o tempo inteiro, para estar na boca do povo o tempo inteiro. Total. Paralelamente a isso, a gente tem o movimento hippie acontecendo na cidade, a gente tem o personagem do Brad Pitt, que é o dublê,
trazendo um pouquinho desse realismo da cidade, do realismo do trabalhador, a pessoa que vive no glamour de Hollywood, mas não tem dinheiro nenhum porque é um prestador de serviço. Então você vê essa dinâmica o tempo inteiro, que é uma dinâmica muito real, né? E ali dentro você vê também muita referência de filmes. Essa lista que tá aqui na descrição, você vai ver as 10 referências que tem em Era Uma Vez em Hollywood. Mas assim, tem uma cena, por exemplo, que a Sharon Tate, ela vai ao cinema assistir um filme dela mesma. E aí você tem o cartaz que tava pendurado, real. O cartaz que passa no ônibus que atravessa a rua, é real. O Tarantino botou ali símbolos que homenageiam grandes obras do cinema. O próprio cinema que ela vai assistir o filme é um cinema clássico de Hollywood. É um cinema clássico. Então ele homenageou ali toda a história realmente do cinema. Você tem, por exemplo, estúdios antigos de western que foram destruídos pela queda do estilo de filme. Você tem as gravações feitas em sets de filmagem. Enfim, você tem muitos elementos ali que são palpáveis. E você tem um presente no meio desse filme que é Bruce Lee. Ele participa do filme, né? Não o Bruce Lee. Quem dera, né? Nossa, imagina. Mas a persona Bruce Lee tá ali. Ele, inclusive, na vida real, ele treinou com a Sharon Tate para um dos filmes que ela fez. Então você vai ver muita referência real ali da história do cinema. E isso é muito legal. E é o por trás das câmeras, né? É o que acontece, são as discussões, é o ego de cada um sendo mostrado assim, ao extremo. Exatamente. E você é testado, né? E o personagem do Brad Pitt é um personagem que é um dublê. Então ele meio que não tem nada a perder nesse universo. E ele vive aquele universo e conhece aquelas pessoas e tem problemas com algumas pessoas que você não imagina. Cara, é muito legal. No final das contas, quando você termina o filme, eu não vou te contar o final, porque, enfim, todo final de Tarantino merece ser assistido no cinema. Sim. Mas quando você termina de assistir o filme, você percebe que Era Uma Vez em Hollywood tem esse nome, primeiro pela homenagem ao grande autor de filmes de western spaghetti, mas também porque trata-se de uma grande poesia sobre o cinema. Sobre a história do Tarantino, sobre a história dessas pessoas que realmente viveram em Hollywood e principalmente sobre a história do cinema. É uma grande poesia sobre como essa vida glamourizada, cheia de muitas ascensões e muitas quedas. É um dramalhão, sabe? A vida das celebridades em Hollywood. E ele traz isso como ninguém pra história. Ele apresenta um filme que do início ao fim tem uma paleta impecável, tem um retoque, um requinte, um acabamento de anos 60 e anos 70 que é quase como uma imersão. Tem uma cena que me chamou muita atenção, que tem um personagem que tá vendo televisão e aí o enquadramento da tela do cinema fica na televisão. Tipo, você começa a cena assistindo a pessoa vendo a televisão e aí esse enquadramento muda e você não percebe. E quando você se liga, a televisão é a tela do cinema. Ele botou exatamente assim, ó. A lateral da televisão, aquela televisão de tubo, assim, grandona. E a tela tá ali acontecendo em preto e branco e de repente você tá nos anos 60 assistindo televisão no cinema. E você fica, what the fuck, Tarantino? Sabe? Você toma alguns sustos, assim, ao longo do filme. Porque você se cobra, né? Que aquilo você está assistindo a televisão. Exatamente. Você está assistindo algo que está passando na televisão, mas você não foi pro cinema para assistir aquilo. Exato. É muito surreal o que ele constrói ali de experiência imersiva. E é isso que eu falo, cara. De um lado a gente tem, por exemplo, o James Cameron trazendo 3Ds absurdos que causam imersão da gente na tela do cinema. De outro lado, você tem Tarantino, que com uma tela chapada num filme 2D causa em você a mesma imersão. É surreal o nível técnico desse cara pra fazer a gente entrar na história dele. É um dos melhores contadores de história do mundo. E é amigo de George Martin. Fica aí a dica pra vocês. Então, aí, junto com esse rebuliço todo, de ser um filme que ele disse que homenageia a Hollywood, homenageia a história do cinema e homenageia a própria história dele como diretor, veio à tona uma declaração que ele deu alguns anos atrás sobre realmente, assim, ele ter um plano de, na carreira dele, fazer apenas 10 filmes autorais. Ele sempre falou isso, ele sempre repetiu isso, e pra quem não assistiu ainda todos os filmes do Tarantino, fica aqui a dica pra você então. Cães de Aluguel. Sim. Maravilhoso esse filme. Pulp Fiction.
Pulp Fiction, eu tô tossindo junto com a fala aqui. Pulp Fiction, que é aquele filme que tem a dancinha assim, ó. De John Travolta, maravilhoso, com uma turma incrível. Não é mesmo? Sim, é linda. Eu acho surreal, assim. Não, essa mulher, pra mim, ela é tipo a... Sabe as musas dos deuses do Olimpo? Eu acho que ela foi uma musa do Tarantino. Não, e é um filme maravilhoso. John Travolta, Samuel Jackson, Uma Turma, Bruce Willis. Cara, é só gente zona. É só gente bizarra. Depois disso temos Jack Brown, que também é muito legal esse filme. Depois temos Kill Bill, com a musa inspiradora. Você percebe que a galera vai voltando, né? Então, mas ele é tipo o Manuel Carlos, né? Ele tem a galera dele. Depois a gente tem A Prova de Morte, muito legal também. Kurt Russell. Bastardos Inglórios, que popularizou aí a versão... Eu acho que Bastardos Inglórios popularizou a série The Man in the High Castle. Olha, é verdade. Porque é uma pegada muito semelhante de idealização de história, assim. Então, Bastardos Inglórios é maravilhoso. E o Brad Pitt tá aí, né? Temos também Django Livre, que é essa história incrível que tem o Léo DiCaprio. Então você já tinha aí o Tarantino bebendo da água de Brad Pitt, bebendo da água de Leonardo DiCaprio, pensando por que não beber das duas juntas, já que são 2 galões. 2 galões. São 2 galões maravilhosos. Depois de Django Livre temos Os Oito Odiados e agora Era Uma Vez em Hollywood. Então, citando Tarantino e o que ele falou sobre fazer apenas 10 filmes, vamos lá, abre aspas. É certo que disse que minha aposentadoria... Eu não sei ler, gente. Eu não sei mais ler, eu não sei mais nada nessa vida. Deixa eu ler de novo, finge que nada aconteceu. Eu vou dublar. Tá. Abre aspas. É certo que eu disse que me aposentaria ao filmar meu 10º filme. E mantenho o que disse. Sinto que fiz o trabalho que queria fazer. Era Uma Vez em Hollywood é, de algum modo, a soma da minha carreira. Não o havia planejado assim, embora tenha descoberto que há um pouquinho de todos os meus filmes nele. De modo que chegou o momento de guardar os cavalos no curral. Dizem as más línguas... Que é o último. Que depois de Era Uma Vez em Hollywood, ele vai fazer um filme que ele quer muito fazer na vida há muito tempo, e ele fala disso há muito tempo, que é Star Trek. E a gente já tá tendo aí essa semana Brad Pitt e Margot Robbie falando: Tarantino, me chama, amigo! Me chama que eu te quero! A galera aí já meio que se oferecendo. Então, não seria incrível se ele pegasse todas as pessoas que fizeram pontas nesses filmes gigantescos, atores gigantescos que trabalharam em todos os filmes dele, e fizesse um único filme com todos? De Star Trek. Todo mundo. Um planeta Tarantino. A frota estelar vai para um planeta chamado Tarantino, que todo mundo mora lá. Inclusive Salma Hayek tá lá, maravilhosa, com uma cobra assim, incrível. Enfim, enalteçam Era Uma Vez em Hollywood. Vá assistir Era Uma Vez em Hollywood no cinema. Porque, gente... Filmaço. É um filme que merece muito a nossa atenção. Lembrando que quinta-feira, no dia da estreia, às 3 horas da tarde, a gente vai fazer uma live lá no canal da Ingresso.com com a Renata Boldrini e o Caio do Telecine. E a gente vai conversar muito com vocês sobre Era Uma Vez em Hollywood também. Vá assistir o filme no cinema. É uma obra que merece ser assistida no cinema. E depois conta pra gente aqui na descrição o que você achou, que eu quero saber. A gente amou. 5 coxinhas douradas naquela paleta maravilhosa dos anos 60 do Tarantino. Bom. É um filmaço, gente. E pra você que espera sangue, tem sangue. Eita! E como tem sangue? Mas tem sangue que, se bobear, respinga na tua cara no cinema. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.